Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo sobre as minhas leituras de maio. Pois é, só que não teve leituras de maio. Como é que fica um vídeo de leituras que não teve leituras, gente? Que coisa absurda. Não, mas peraí que eu vou justificar isso daí também, né? Na verdade, não é que não teve leituras. Eu li de verdade um livro ao longo de 30 dias. Um livro bem petititico. Mas sabe por quê? Porque eu tava de férias, gente. Eu tava viajando. E quando eu tiro férias de tudo. E quando eu tiro férias, eu procuro mudar completamente a minha rotina mesmo, tá? Eu não faço nada que eu faço normalmente. Apesar de sentir bastante saudade aí dos meus livros e dos meus momentos de leitura, eu fico muito cansada quando eu tô viajando, eu ando muito, então eu acabo não tendo muito pique pra leitura mesmo. Mas, principalmente nos voos, né, nos períodos livres que eu tive de locomoção entre um lugar e outro, eu aproveitei para avançar no Helena, do Machado de Assis, que vai ter vídeo do Projeto Machado, quando eu terminar de ler Papéis Avulsos, que é o livro de contos do Machado do mês de maio. Eu ainda não terminei de ler. Por quê? Porque eu fiquei meio assim com Helena, fiquei meio, sabe, bodeada de Machadão. Eu falei, vou devagar, porque Papéis Avulsos é muito legal, é um livro de contos muito bacana do Machado. Então, pra não estragar uma coisa com outra, eu fui mais devagar e tô terminando de ler e vou fazer vídeo do Projeto Machadão do mês de maio. Ainda deve sair agora em junho, mas tudo bem, né? Bom, já que não tem leituras de maio pra gente falar, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vou ler, ou já estou lendo nesse mês de junho. E, gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Que escolhas eu fiz nesse mês de junho, gente? Caramba! Às vezes eu fico pensando, né? Parece que as coisas se encaixam tão perfeitamente, porque muito do que eu vi na minha viagem, coisas que me fizeram refletir, me fizeram pensar muito, parece que de uma maneira inconsciente eu trouxe para as leituras do mês de junho. É incrível isso. Isso é uma coisa que às vezes até eu fico admirada. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o que eu escolhi ler em junho. Nas minhas leituras trimestrais entra o terceiro livro do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, O Caminho de Guermantes. E, gente, eu tô com essa edição nova da editora da Globo, né, que é da Biblioteca Azul, que é da Globo, mas eu não gosto nada dessa edição. Ela é uma edição grande, pesada, que tem um monte de roda de notapé. Olha que coisa bonita de se falar. Tem um monte de roda de notapé, né? Se eu quisesse falar isso, eu não ia conseguir. Mas tem um monte de nota de rodapé aqui, que é cheio de spoiler. Não sei, eu não gostei nem um pouco dessa edição. Eu prefiro a antiguinha da editora Globo, mas eu não consegui juntar todos os livros do Em Busca do Tempo Perdido de uma mesma edição. Então, tudo bem, né? Então eu tô lendo nessa daqui. Eu estou na página 65, quer dizer, eu já li aí 7 dias. Tem um prefácio, essa edição tem um prefácio. E olha, dos dois que eu já li, esse terceiro está sendo um dos mais complicados. Eu não sei se é por causa da rebordosa. E se você tem menos de 20 anos, você não vai entender o que é rebordosa, mas tudo bem, vai. Isa, você sabe o que é rebordosa. Você sabe, tá? Então você conta aí depois nos seus vídeos, tá? Eu não vou nem falar o que é. Mas, voltando. Acho que esse climão que os outros livros me deram, eu não sei se é isso que tá prejudicando a leitura desse livro, mas eu tô achando muito chato esse começo essas primeiras 60 páginas. Nossa, hoje tá difícil pra falar, viu? Essas primeiras páginas desse volume estão mais pesadas. Eu tô sentindo isso, tá mais cansativo. Ele tá comentando sobre a mudança de casa que ele fez. Ele foi morar perto dos Guermantes. Enfim, eu acho que não tá muito diferente dos outros, mas pode ser um momento, tá? Mas vamos lá, 10 páginas por dia, em 3 meses eu pretendo terminar eles.
Tem vídeo, eu ainda não coloquei no ar, mas eu já fiz o vídeo do segundo volume do Em Busca do Tempo Perdido, A Sombra das Raparigas em Flor. Eu fiz um vídeo e eu vou colocar no ar. Espera aí que esse mês ainda vai entrar, tá bom? A minha segunda escolha, que é uma leitura bimestral, quer dizer, vai me levar 2 meses, é esse tijolão aqui, ó. As Benevolentes, do Jonathan Littell. Acho que é Littell que fala. Bom, deixa eu explicar como é que esse livro chegou na minha vida. Eu acho que todo mundo aí conhece o nosso querido Abu Janra, apresentador de TV e ator e teatrólogo, enfim, um artista completo, incrível. Ele tinha uma paixão incrível, o Abu Janra, por livros, tá? E todo mundo que ele conhecia e que ele convivia, ele sempre indicava livros. Ele sempre perguntava o que você está lendo e indicava alguma coisa. E esse livro era uma indicação constante do Abu Janra, não só nos bastidores, mas também na TV. Eu mesmo cheguei a presenciar algumas entrevistas, não uma, mas mais de uma, em que ele sugere que o entrevistado leia esse livro. Mas eu nunca tinha tido curiosidade de comprar esse livro e nem de saber o que era. O engraçado é que foi poucos dias antes da morte do Abu Janra que eu decidi comprar esse livro. Ele chegou em casa e na mesma semana eu fiquei sabendo que o nosso querido amigo tinha nos deixado, né? E aí eu coloquei na cabeça, eu falei, não, agora é o momento de ler As Benevolentes. Eu sabia, antes de comprar eu me informei, que esse livro era um livro que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha procurado algumas referências dele e muita coisa era extremamente positiva, mas outras eram, vamos dizer assim, ficava meio com o pé atrás com relação à obra. Por quê? Porque ela não é uma obra muito fácil de ser lida. E não é pela questão do texto. O texto é simples, muito bem escrito. Gente, esse livro é muito bem escrito. É um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos, tá? Mas é o assunto, é o tema. Bom, explicando rapidinho a história. As Benevolentes, ele é contada por um narrador fictício, tá? Que foi um dos sargentos, comandantes, coronéis, enfim, não sei, porque as expressões são em alemão, né? Então até hoje eu não sei o que é. Mas enfim, ele era um militar do alto escalão nazista e ele conseguiu escapar dos julgamentos da prisão e ele resolve contar a história da guerra a partir do ponto de vista de um militar nazista, que não é que ele não se arrependeu, não é isso. Eu já tinha ouvido gente falar, esse cara não se arrependeu nada do que ele fez. Não é isso. É muito mais profundo do que isso, tá? Ele aceitou e se perdoou pelo que aconteceu. Mas o livro não fala só sobre isso. O livro fala sobre, desde o momento em que eles começaram, os nazistas, né? O exército alemão começou a invadir a Rússia, e vai, imagino, eu ainda não cheguei nem no meio dele, até o final da guerra. Veja só, gente, esse livro foi escrito pelo Jonathan Littell, que é um judeu. E isso é o mais interessante, ele é um judeu que nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado na França, então ele é francês. Inclusive esse livro ganhou um dos maiores prêmios na França, literários, tá? E nenhum fato que é descrito nesse livro, que eu fui atrás na internet, não é verdadeiro, tá? Todos os fatos são reais. Quem acompanha e quem gosta do tema da Segunda Guerra sabe que os nazistas, os alemães, tinham muitos relatórios, muitas fotos, muitos detalhes a respeito de todas as ações deles. E tudo muito minuciosamente detalhado. Então eu imagino que o autor dessa obra, ele se fez valer desses documentos e resolveu criar uma ficção. Ela é uma ficção, mas a gente sabe que não é ficção. Porque, como eu disse, eu fui atrás de muitos dados desse livro e me arrependi depois, porque tem fotos, tem descrições de pessoas que sobreviveram, enfim. A gente vê que isso aqui é verdade. Grande parte do material que tem aqui, talvez um pouco romanceado, mas tem um grande fundo de verdade.
E o que se fala esse livro, gente? Fala sobre todas as ações do exército, sobre todas as medidas, sobre toda a problemática da invasão na Rússia, do que foi encontrado, do que foi feito, das medidas e estratégias que foram sendo tentadas e não dava certo e se tentava outras, enfim. A gente conhece a história e veja só, do momento que os alemães invadem a Rússia, tá? Então a gente não fala de outros lugares da Europa onde os alemães tinham invadido, mas exatamente da Rússia, que talvez tenha sido o território mais complicado. E aí, gente, que logo nas primeiras 20 páginas desse livro, eu senti que era uma leitura daquelas leituras transformadoras, sabe? Não é um livro fácil, não é um livro para qualquer um. Eu acho que nem é um livro para mim mesma, tá? Eu vou ser sincera, do jeito que eu fiquei, assim, abalada, eu acho que nem era. Mas ele é tão bem escrito e ele é tão importante, ele tem um conteúdo, ele tem uma mensagem tão importante, gente. Por quê? Porque ela não fica naquela mesma história da Segunda Guerra. Ela vai além, sabe? Desmistifica muita coisa e mostra que, na verdade, o Holocausto, os genocídios, todo o terror de uma guerra grande e longa, como foi a Segunda Guerra, ela não aconteceu por causa de loucos, por causa de sádicos, por causa de um exército maldoso e cruel. Não. Ela aconteceu, e muito do que aconteceu foi por causa da intolerância. E isso, conforme a gente vai lendo e você vai vendo como a intolerância, a crueldade e ao mesmo tempo a praticidade diante de questões tão humanas, né? Mas que dentro de uma guerra elas têm que ser vistas de uma maneira muito prática. Quando a gente percebe que isso que provocou a Segunda Guerra, que provocou todo esse horror que a gente vê aqui, não foi exclusividade de um povo, de uma cabeça, de um tempo, não. Foi decorrência de uma coisa que está muito viva ainda, sabe? Isso é um choque. É um choque, eu acho que não tem como ler isso daqui e não pensar nisso. Até porque o próprio romancista, o próprio escritor, coloca isso muito claramente, sabe? Então é um choque de realidade, é um choque de história, é um choque de realidade. Então, sabe, eu fiquei mesmo, quem me acompanha pelo Instagram sabe, eu cheguei a ficar doente, eu fiquei muito abalada com esse livro. Eu tô ainda nas primeiras 200 páginas e eu já vi de tudo que se pode saber a respeito de fuzilamento. Então você vê que não é um negócio tranquilo, tá? Não é uma leitura. Eu vou levar 2 meses para concluir isso daqui. Eu tinha planejado fazer um diário de leitura. Eu desisti porque eu acho que ninguém merece ficar ouvindo isso, sabe? Não vai ter ninguém interessado por muito tempo, porque nem para contar é uma coisa que, sabe, que anima. É aquela coisa que a gente tem vontade de esquecer e de achar que não aconteceu. Mas as reflexões que esse livro tem me trazido são tão profundas que eu não quis desistir. Eu falei, não, eu vou adiante, eu vou superar. E todo dia quando eu sento com ele, eu penso que conhecer um outro lado da história não é só pra gente curiosa, né? Não é só pra gente entender melhor o que aconteceu. Nem tem muito como entender melhor o que aconteceu. Mas é uma transformação mesmo, sabe? De postura de vida mesmo. É uma transformação de postura de vida. Não tem como você ler isso daqui e você não começar a questionar a maneira como você enxerga os outros e o mundo. Não tem. Enfim, não é um livro que assim que eu falo, nossa, leia, você vai adorar. Não é, tá? Então, como eu disse, eu ia fazer um diário de leitura, eu acabei desistindo. Eu não sei nem se eu vou fazer vídeo no final disso, sabe? Porque talvez eu faça, contando a minha experiência, tá? Mas tá aqui. Quem quer saber o que tá tirando a Rita do sério e tá fazendo ela ficar de cara feia de vez em quando é esse livro aqui, tá? As Benevolentes.
do Jonathan Littell. O que mais que eu estou lendo? Bom, já estou terminando um livro incrível que chama Sombras e Assombros, da Lia Neiva. Lia Neiva é uma escritora brasileira que escreve livros infanto-juvenis. Eu não conhecia, mas parece que ela é bem famosa. E eu tô encantada com esse livro de contos, gente. São contos fantásticos mesmo, meio aterrorizantes assim, mas nada de muito complicado, nada de muito tenso, nada, uma coisa assim, são contos muito bem escritos, com uma história intensa, assim, forte, sabe, mas nada que te coloque medo, terror, nada. Um livro muito gostoso de ler. E tem um conto aqui, que ela me pegou, cara. Ela me pegou. No último parágrafo, eu fiquei assim... Não acredito. Sabe quando você fecha o conto, você fala assim, não acredito que eu não tinha percebido isso. É esse conto aqui, ó, tal qual. Aliás, é uma edição muito bonita, tá? Muito caprichada, tem umas folhas grossas. Aliás, eu procurei aqui em todo lugar a descrição dessas folhas. Tem lá onde foi impresso, tem tudo, mas não fala. Um papel grosso, bonito, uma diagramação linda, tá? Muito, muito, muito bom. Nossa, parecia assim Sabe quando você dá um assopro num arranhão que tá doendo? É isso aqui. Eu tava lendo coisa tão pesada que isso aqui foi muito bom ter lido. Já estou terminando, por isso que eu já falei, mas eu vou falar mais dele nas leituras do mês que vem, tá? Voltei a ler o queridíssimo Ruído Branco. Estou finalmente na última parte. Ai, tô com pena de terminar ele. O que acontece quando a tia Rita fica com pena de terminar um livro? Ela para de ler. Mas eu vou terminar esse mês e vou fazer um vídeo bem legal, tá? Esse livro aqui merece. Outra coisa que também eu tô a conta-gotas, indo aos pouquinhos, porque eu tô morrendo de pena de terminar, é o livro de poesias do Manuel de Barros, que sem dúvida nenhuma virou o poeta do ano, da década, quiçá da vida. Esse Manuel de Barros é muito amor, gente. E eu tô economizando também, tá? Tia Rita tem disso, ela economiza livro. Fora As Benevolentes, que é um livro que tá realmente me deixando assim meio pra baixo, eu sorteei na minha TBR, quer dizer, que saiu da minha estante esse livro aqui, A Revolução do Amor, eu acho que é Luc Ferry, talvez. Luc Ferry é um filósofo francês da atualidade, tá? Ele é contemporâneo nosso, inclusive ele foi ministro da Educação na França por alguns anos. E eu já tinha ouvido falar muito bem de outros livros dele. E tava animada, né, porque eu comprei esse livro, porque pela sinopse que eu li aqui atrás, é um livro muito otimista, né? Revolução do amor, fofinho, gracinha, vamos falar de amor. E aí que a tia Rita se deu mal de novo. Mal. Porque assim, eu acho até que ele vai chegar num posicionamento legal. Mas ele é um filósofo. Então, antes dele começar a falar o que ele pensa, ele precisa explicar por que ele chegou a esses posicionamentos, certo? Eu acho que é assim que eles procedem. Apesar de não ser um livro tipo ensaio, tá? Ele é um livro tipo palestra, ele mesmo fala, é uma coisa muito tranquila, ele conversa de igual para igual, sem palavras difíceis ou citações muito complexas, tá? Mas é aquilo que eu disse, para ele chegar na parte boa, ele tem que mostrar pra gente da onde surgiu esse questionamento dele e por que ele chegou a essas conclusões. E o que é, vamos dizer assim, eu não digo pesado, mas é mais duro para ser mastigado, né? Nesse livro. Quando ele fala do nosso período atual e de como a gente vive e desse período de segunda globalização que ele chama. E uma coisa, gente, é você estar dentro da roda. Outra coisa é você sair e alguém começar a te mostrar como é que a roda funciona. Não tô dizendo que eu concordo com tudo que tá nesse livro aqui, tá? Essa é a opinião dele só, de uma pessoa. Mas ele tá bem embasado nesse livro e ele me convenceu de algumas coisas que há muito tempo eu arrastava como verdade. Ele me convenceu do contrário, né?
Mas por que esse livro chama Revolução do Amor? Afinal, é um nome que não tem nada a ver, tá? Eu tô na página lá, eu tô quase no meio do livro e eu ainda não vi nada de amor. Por quê? Ele vai falar aqui o quanto as relações baseadas em sentimentos, quer dizer, principalmente os casamentos, né? O que mudou na sociedade depois que as pessoas começaram a se casar por amor e não mais por interesse. E ele acha que isso é o que talvez salve a nossa humanidade, tá? Eu tô falando isso euzinha, não é ele que tava falando, tá? Mas lendo isso aqui eu cheguei à conclusão que ele acha que, na verdade, é os bons sentimentos e uma espiritualidade livre de religião que vai conseguir salvar a humanidade e dar um sentido pra essa gororoba toda que a gente tá. Mas enfim, não é um livro que eu tô conseguindo ler mais do que 10 páginas por dia, porque é aquele livro que você lê e fica assim, ó. Depois, sabe, meio em choque, assim, ó. Olhando pro nada e tentando entender aonde que você se encaixa no meio disso tudo. É um livro denso nesse aspecto. E eu não sei se é por conta também do outro livro que eu tô lendo. Eu tô refletindo muito sobre as coisas que estão em volta de mim. Então, é uma dupla que, assim, dá pra perder um pouco o gosto da vida se você levar as coisas muito a sério. Eu tô tentando não levar tudo muito a sério. Tô levando, sabe, tentando dar risada, enfim. Bom, gente, mas é isso. Essas são as leituras desse mês. Eu ainda pretendo sortear mais um livro, porque esse A Revolução do Amor vai demorar para eu ler, então eu pretendo terminar Papéis Avulsos, do Machado de Assis, como eu disse. Eu pretendo também sortear mais um livro na TBA e pegar mais um. Ah, tem mais um que tá engatilhado aqui, da biblioteca. Cadê? Esse daqui eu trouxe da biblioteca, tá engatilhado já. Esse da Nadine Gordimer, deve ser Gordimer, não é Gordimer ainda, para de falar besteira. O Melhor Tempo é o Presente, tá engatilhado, tá aqui, eu quero ver se eu leio, se não essa semana que vem. Bom, gente, é isso, eu vou voltar esse mês ainda com um relato de algum desses livros aqui, conforme eu for terminando, com alguns livros ainda de abril, que eu ainda não coloquei o vídeo no ar. Eu tô com o vídeo do Som e a Fúria, que, gente, eu consegui gravar quase 1 hora falando. Eu não sei como é que eu vou colocar aquilo tudo em 15 minutos, falando do Faulkner, o Som e a Fúria. Não sei. Eu olhei agora, quando eu voltei de viagem, eu entrei em choque. Eu falei, meu, como é que eu vou colocar aquilo em 10, 15 minutos pro pessoal ver? Não sei. Falei pelos cotovelos. Então eu vou editar ainda, vai entrar no ar o segundo volume do Proust, esse livro do Faulkner, que mais que eu tenho pra colocar no ar? Tag, ok? Combinadinho com vocês que eu vou colocar tag esse mês, eu gravei uma hoje, vou colocar no ar já. Então, quero ver se eu dou uma agitada aí no canal desse jeito, se a britadeira deixar, porque nós temos uma inimiga secreta aqui em cima e outra aqui embaixo, que é uma britadeira e uma furadeira. Quando elas resolvem conversar, ninguém mais fala nada. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi meio improvisado para não ficar sem o vídeo de leituras. E eu volto, com certeza em julho eu vou ter um vídeo mais recheado e contando mais a respeito dessas leituras aí que eu tenho feito, tá bom? É isso, gente, obrigada, um super abraço, obrigada por acompanhar o canal. Deixa aí nos comentários pra mim o que você tá lendo, o que você leu, o que gostou. Se tem alguma coisa que você queira dividir comigo a respeito desses livros que eu estou lendo ou vou começar a ler, tá bom? É isso, gente, um super abraço, fiquem bem. Tchau, até mais.